Em 1967, um operário da linha de montagem da Volkswagen do Brasil, em São Paulo, foi reconhecido por um sobrevivente. O homem que aparafusava peças de automóveis numa fábrica brasileira era Franz Stangl, o austríaco que havia comandado os campos de extermínio de Sobibor e Treblinka, onde aproximadamente 900 mil seres humanos foram assassinados. Ele vivia no Brasil há mais de uma década. Tinha endereço fixo, carteira de trabalho assinada, rotina de homem comum. A impunidade não estava escondida numa floresta remota. Estava no turno da manhã de uma multinacional alemã, em plena capital industrial do país. Esse é o ponto de entrada da história que precisamos contar. Não começa nos campos de extermínio, nem nos tribunais de Nuremberg. Começa no momento em que a guerra terminou. E um sistema cuidadosamente construído começou a funcionar para garantir que certos homens jamais respondessem pelo que fizeram. O sistema ficou conhecido como Rat Lines, termo em inglês que significa literalmente rotas das ratas. As mesmas rotas que ratos usam para escapar de um navio que afunda. Entre 1945 e meados dos anos 50, essas rotas transportaram centenas de criminosos de guerra, colaboracionistas e agentes do regime nazista da Europa destruída para a América do Sul, com o Brasil figurando como um dos destinos principais. O que descobrimos ao investigar esse sistema não é uma conspiração improvável. É uma burocracia do esquecimento, eficiente, documentada em partes e protegida por silêncios que duraram décadas. O coração logístico das Ratlines estava em Roma. Na cidade que abrigava a sede da Igreja Católica, dois homens construíram o mecanismo central de fuga. O primeiro era o bispo austríaco Alois Rudau, reitor do Pontifício Instituto Teutônico de Santa Maria dell'Anima, que utilizou sua posição e seus contatos dentro da estrutura vaticana para providenciar documentos de identidade falsos, cartas de recomendação e passagens para fugitivos alemães e austríacos. Rudau acreditava que escreveu isso com clareza em suas memórias, que estava salvando homens perseguidos injustamente pelo comunismo vitorioso. A questão de quantos desses homens haviam supervisionado câmaras de gás era para ele secundária. O segundo era o padre franciscano croata, Krunoslav Draganović, que operava uma rede paralela voltada principalmente para colaboracionistas croatas do regime Ustaša, responsável pelo assassinato em massa de sérvios, judeus e ciganos durante a guerra. Draganović tinha contatos diretos com a inteligência americana e descobrimos nos arquivos desclassificados foi usado pela Agência Central de Inteligência como intermediário para a fuga de pessoas que Washington considerava úteis na Guerra Fria que começava. O anticomunismo era a moeda de troca. Crimes de guerra eram esquecidos em nome da geopolítica. O terceiro elo do sistema era improvável e perturbador: a Cruz Vermelha Internacional. A organização humanitária emitiu, no período do pós-guerra, dezenas de milhares de documentos de viagem para pessoas deslocadas na Europa. O problema era que a verificação de identidade era precária ou inexistente. Bastava apresentar-se como refugiado europeu, fornecer um nome, qualquer nome, e obter um documento que permitia viajar. Criminosos de guerra utilizaram esse mecanismo de forma sistemática. A Cruz Vermelha Internacional reconheceu posteriormente a falha e expressou profundo arrependimento. Mas os documentos já haviam cumprido sua função. Com identidade nova, passaporte emitido por organização humanitária reconhecida e carta de recomendação assinada por autoridade eclesiástica, o fugitivo embarcava. Gênova era o porto de saída mais comum. O destino mais frequente era a América do Sul. E entre todos os países do continente, o Brasil tinha características que o tornavam especialmente atraente. Era grande o suficiente para que alguém desaparecesse. Tinha comunidades alemãs estabelecidas há décadas no sul e no sudeste. E tinha uma política de imigração que nos governos de Eurico Gaspar Dutra, depois de Getúlio Vargas e depois de Juscelino Kubitschek, priorizava a entrada de trabalhadores europeus para o projeto de modernização nacional
sem estabelecer mecanismos adequados de triagem de histórico criminal ou político. Nos encontramos diante de um paradoxo histórico. O Brasil que se industrializava, que construía Brasília, que sonhava com o futuro, abriu as portas sem saber ou sem querer saber para homens que carregavam o passado mais pesado do século XX. Joseph Mengele chegou ao Brasil em 1960, após ter passado anos na Argentina. No Brasil, viveu inicialmente em São Paulo, depois no interior do estado, depois em Bertioga, no litoral paulista. Usou diferentes nomes ao longo dos anos. Trabalhou em fazendas, viveu na casa de amigos alemães, recebeu visitas de familiares da Europa que sabiam exatamente quem ele era e onde estava. O Serviço Secreto de Inteligência de Israel, que havia capturado Adolf Eichmann em Buenos Aires em 1960, chegou perto de Mengele diversas vezes. Ele sempre soube se mover antes que a rede se fechasse. Morreu em 1979, afogado numa praia de Bertioga, vítima de um derrame enquanto nadava. Tinha 67 anos. Jamais foi julgado pelo que fez em Auschwitz, onde selecionava prisioneiros na plataforma de chegada, apontando para a esquerda ou para a direita, decidindo em frações de segundo quem iria para o trabalho forçado e quem iria diretamente para as câmaras de gás, e onde conduzia experimentos em seres humanos vivos, especialmente em crianças gêmeas, com uma frieza que os sobreviventes descreveram repetidamente como a coisa mais próxima do mal absoluto que já testemunharam. Gustav Wagner, conhecido como o Besta de Sobibor, por sua brutalidade pessoal e sua alegria aparente em matar, viveu décadas no interior de São Paulo. Em 1978, foi localizado por um jornalista. A história que nos deparamos nos arquivos é de uma banalidade atroz. Wagner tinha esposa, propriedade, vizinhos que o descreviam como homem tranquilo. Quando foi identificado, o Brasil recebeu pedidos de extradição da Alemanha Ocidental, de Israel, da Áustria e da Polônia. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro negou todos eles, citando questões processuais e o tempo decorrido. Wagner morreu em 1980 no Brasil, aparentemente por suicídio, sem ter sido extraditado. Franz Stangl foi o único a ser efetivamente extraditado. Entregue à Alemanha Ocidental em 1967, foi julgado e condenado à prisão perpétua. Morreu de insuficiência cardíaca 6 meses depois da sentença. Em entrevistas concedidas à jornalista Gita Sereni antes de sua morte, Stangl falou sobre sua vida no Brasil com uma distância clínica que arrepiou todos que leram o relato. Disse que nunca havia pensado nas vítimas como pessoas. Disse que havia encontrado formas de não pensar. O Brasil havia sido, para ele, o lugar onde esse não pensar havia se tornado rotina permanente. Chegamos agora ao território das hipóteses, das trilhas que encontramos, mas que a documentação disponível não nos permite percorrer até o fim. A primeira é a mais perturbadora em escala. Descobrimos, ao cruzar registros de fundação de propriedades rurais no interior dos estados do Sul e de São Paulo, com datas de chegada de imigrantes europeus no período entre 1945 e 1960, que certas colônias agrícolas foram estabelecidas com uma uniformidade suspeita. Mesma origem geográfica dos fundadores, mesmo período de chegada, estrutura física que incluía residências dispersas e de difícil acesso, e um padrão de fechamento social que ia além do isolamento cultural típico de comunidades de imigrantes. A hipótese que levantamos, sem poder afirmá-la como fato, é que algumas dessas colônias não eram refúgios individuais, mas estruturas planejadas com função de proteção mútua, financiamento externo, proveniente de redes europeias remanescentes e, possivelmente, sistemas de comunicação cifrada com contatos no exterior. A segunda hipótese diz respeito ao dinheiro. Sabemos, por documentação histórica extensamente pesquisada, que o regime nazista roubou de suas vítimas não apenas a vida, mas ouro, joias, obras de arte, propriedades e contas bancárias. Parte desse patrimônio foi localizada e restituída no pós-guerra. Parte nunca foi encontrada. A especulação que nos ocupa é a seguinte:
quanto desse capital roubado atravessou o Atlântico nas malas dos fugitivos e foi reinvestido no Brasil em negócios, propriedades e empresas, que continuam existindo até hoje. Herdeiros de segunda e terceira geração podem estar administrando patrimônio cujo capital original foi extraído das vítimas do Holocausto, sem que esses herdeiros tenham qualquer conhecimento dessa origem. A terceira hipótese envolve a influência técnica e industrial. O Brasil dos anos 50 e 60 importou conhecimento europeu de forma intensa e acelerada. Engenheiros, técnicos, cientistas chegaram ao país como parte de um esforço deliberado de modernização. Alguns tinham passado limpo, outros tinham passado obscuro que nunca foi investigado. A teoria que não conseguimos descartar é que certas transferências de tecnologia industrial e militar para o Brasil nesse período foram mediadas por pessoas cujo histórico completo jamais foi verificado e que a influência dessas pessoas em setores estratégicos brasileiros nunca foi mapeada. A quarta hipótese é a mais íntima e, de certa forma, a mais devastadora. As identidades falsas utilizadas pelos fugitivos eram, em muitos casos, construídas com nível de detalhe extraordinário. Nomes completos, histórias de vida coerentes, documentos de nascimento falsificados, registros de casamento fabricados. Homens que chegaram ao Brasil como Pedro Gomes ou Hans Fischer criaram famílias, tiveram filhos, depois netos. Esses descendentes têm hoje sobrenomes brasileiros, vivem em cidades brasileiras, não sabem nada sobre quem seus avós realmente eram antes de chegarem ao Brasil. A pergunta que não tem resposta disponível é quantas dessas famílias existem, distribuídas pelo território brasileiro, carregando sem saber a herança de um passado que foi deliberadamente apagado. O quinto e último ângulo que precisamos examinar é o dos arquivos. O Brasil possui acervos de imigração do período que foram parcialmente destruídos, parcialmente transferidos para arquivos estaduais de acesso restrito, parcialmente digitalizados de forma incompleta. Pesquisadores que tentaram acessar registros de entrada de imigrantes europeus entre 1945 e 1955 relatam lacunas inexplicáveis, volumes faltantes, fichas com informações incompletas. Não há como determinar se essas lacunas são resultado de descuido burocrático, deterioração natural do material ou remoção deliberada de registros comprometedores. Mas o padrão das ausências, quando mapeado geograficamente e cronologicamente, coincide de forma perturbadora com os períodos e regiões de maior concentração de chegadas suspeitas. O que temos ao final desta investigação é um retrato de como o século XX tratou seus próprios crimes. Um homem que supervisionou o assassinato de 900 mil pessoas aparafusou peças de automóveis em São Paulo por mais de uma década. Outro que selecionava crianças para experimentos médicos morreu banhando-se no litoral paulista. Outros, cujos nomes nunca saberemos porque as identidades falsas funcionaram perfeitamente, podem ter morrido de velhice cercados de netos que os amavam e que não sabiam nada. A impunidade não foi um acidente. Foi um projeto. Teve arquitetos, financiadores, cúmplices institucionais e geográficos. E teve, no Brasil, um território que ofereceu exatamente o que esses homens precisavam: espaço, distância, silêncio e a possibilidade de recomeçar. A pergunta que fica, e que não tem resposta ainda, é esta: dos homens que chegaram ao Brasil entre 1945 e 1960, com identidades fabricadas, quantos jamais foram identificados? E o que mais, além de nomes falsos, eles trouxeram consigo?